Olá, amiga. Olá, amigo. Que o amor do Mestre possa sempre nos orientar. Continuando os estudos da obra Em Torno do Mestre, de Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, vamos aproveitando e lembrando que, embora cada capítulo nos leve mais ainda a beber no psiquismo de Vinícius, é interessante recordarmos que, se porventura houver o gosto de não assisti-los os capítulos sequenciais, não haverá nenhum problema. Como a gente sabe, temos visto até aqui, são um conjunto de crônicas, essas pérolas de Vinícius, a agregar para nós explicações singelas e ricas, ao mesmo tempo, relacionadas à doutrina e ao Evangelho de Jesus. Portanto, sem nenhum prejuízo de nosso atendimento, de nossa aprendizagem com o benfeitor, deixamos aqui bem claro que a ordem pode ser seguida como acharmos mais conveniente para o nosso processo de assimilação do conteúdo, para a facilitação da aquisição desses postulados em nossa vida e assim os transformarmos em hábitos sadios, em comportamento cada vez mais coerente com a Boa Nova e, por isso mesmo, favorecendo a clareza dos postulados espíritas na nossa vida. De qualquer maneira, também fica o convite para que, sequencialmente, estejamos sempre estudando devagarzinho, mas de maneira constante, essa obra das que compõem todos os capítulos, todos os textos que Vinícius produziu e que conhecemos aí vários livros, várias obras enfeixadas a partir de sua riqueza espiritual, de sua produção literária, de sua inspiração. Nós, dando continuidade, então, às facilitações dos textos de Vinícius, nos encontramos meditando agora a respeito do capítulo denominado Deus, Justiça, Evolução. Como a gente nota, Deus, Justiça e Evolução são termos básicos, são pilares da doutrina espírita. Deus já vem na primeira questão de O Livro dos Espíritos, sendo apresentado aos espíritos a Allan Kardec, qual é o conceito para eles? Aquela causa primeira, a inteligência suprema do universo, quando ele ali os questiona que é Deus. E doravante, então, eles voltam e explicam cada vez mais, esclarecendo o conceito, iluminando a razão, traduzindo para nós assuntos antigos que muitas vezes, por falta de toda a elucidação que a doutrina viria trazer no século XIX, os sábios, inclusive os sábios da antiguidade, muitas vezes tinham dificuldade de entender o que é Deus. Sonhavam, aproximavam-se do termo, mas ainda não cogitavam daquilo que viria a ser a causa primeira, a inteligência suprema. É claro que muitos chegaram a essa definição ou se aproximaram dela e por isso colaboraram para que sempre a humanidade estivesse se desenvolvendo na aproximação, numa relação mais íntima com o Criador. Como também, infelizmente, por outras vias, vimos esse mesmo conceito ser totalmente deturpado, muitas vezes destruído e confundindo, fazendo com que o medo morasse nos corações das criaturas, a fé fosse perdida e encarnações inteiras fossem então abaladas pela falta de entendimento ou a má compreensão do que é o nosso Criador. Temos também justiça, que facilmente nos vem à mente aquela lei, a belíssima lei, a maior de todas as leis, a lei de justiça, amor e caridade, que nós vamos encontrar lá nos capítulos finais da terceira parte do Livro dos Espíritos, como quando em seguida, depois Allan Kardec já fecha a parte falando a respeito da perfeição moral. E evolução? Tudo evolui, vamos ver ao longo do texto. Evolução, essa palavra que nós repetimos diariamente, que nos remete a progresso, que nos remete
a ascensão, que é o ser dinâmico que nunca para, que não cessa de trabalhar e nem pode, nem deve. E por isso mesmo, nessa evolução, ele encontra-se cada vez mais no rumo de Deus, no caminho da perfeição, libertando-se do sofrimento e conquistando na autorrealização a felicidade digna, relativa, porém, em relação ao nosso mundo, mas digna, por conta daquilo que ele já tem sim de merecimento, em poder gozá-la, em poder usufruí-la da forma como ela vem, nas virtudes conquistadas, no dever cumprido, no serviço ao próximo, no autoconhecimento, na transformação interior. Deus, justiça, evolução é o nome do capítulo. Mas nós poderíamos aqui dizer, como um modo de introdução, ou talvez até já desenhando a ideia central de Vinícius, nos parágrafos que ele vai nos apresentar, que a mensagem, dentre as que ele medita conosco a respeito dos três temas, Deus, justiça e evolução, é que a vida só faz sentido se ela for compreendida como um processo contínuo de ascensão espiritual, onde tudo caminha para Deus. Quando eu vejo a vida, quando eu compreendo a vida como um processo, até a minha postura em relação à existência se transforma. Porque, dentre os mais variados papéis que nós abraçamos enquanto encarnados ou mesmo desencarnados, talvez o mais importante, pelo menos no grau de evolução que a gente se encontra, e que muitas vezes nós nos esquecemos de considerá-lo, é o papel, é a postura de aprendiz. Ao me ver como aprendiz, eu permito-me que um mestre me conduza. E dentre tantos mestres, é claro que bebendo em várias fontes, fontes de sabedoria, fontes de amor, eu me dou o direito de escolher dentre eles o maior, que é Jesus. Dentre os espíritos, vamos selecionando e solucionando aquele grande enigma que existe em nosso coração, ao nos depararmos com bons benfeitores nas escritas, na mediunidade, nos estudos, e vamos também trazendo eles para dentro de nós, porque vamos cada vez mais nos esforçando por uma vontade ativa, uma vontade cada vez mais forte de estarmos vivendo, ou querendo pelo menos viver na mesma atmosfera deles, conjugando do mesmo pensamento, enfim, se alimentando do pão espiritual que já conseguem nos nutrir. Vamos então compreendendo que o aprendiz vê a vida como um processo. Ele não amarra as coisas, ele não rotula problemas, ele não coloca limitações além daquelas normais que o mundo de provas e expiações já nos oferece. E ao deparar-se com um processo contínuo de ascensão espiritual, cujo destino, cuja meta é Deus, ele tem então condição de se ver como um espírito imortal e de se educar como tal, já que ele rompe as barreiras falsas de berço e túmulo e se vê como alguém que já pré-existia antes da atual encarnação, e mais ainda se depara com uma eternidade à nossa frente. Em geral, o ser humano, em especial o encarnado, nós temos dificuldade, é praticamente impossível de mensurar o que significa uma eternidade à nossa frente. Mas falta-nos até mesmo o sentido de meditação em relação a isso. Porque meditando na eternidade, pensaríamos mais sobre a ansiedade. Pensaríamos mais a respeito de aceleração, de cobrança. Ou entraríamos até em questões mais confusas e complexas, como a angústia e o desespero. Tudo isso nos traria o senso de eternidade e de imortalidade também, um apaziguamento, um bálsamo, um sossego, um alívio, ou pelo menos um equilíbrio. Esse com certeza não faltaria jamais, ao nos considerarmos como aqueles que somos filhos do Eterno e por isso herdeiros da eternidade. Não vamos, é claro, cair no outro extremo de prorrogação do que estamos vivendo, ou pior ainda, procrastinação daquilo que deve ser feito,
mas seria para nós de muita utilidade se considerássemos o tempo justo para cada coisa que a alma necessita a adquirir, para se fortalecer, para se amadurecer e por isso melhor se dirigir. Então Vinícius começa dizendo assim: que significa a evolução se os seres inferiores não evolvem para as espécies superiores? Que é um pensamento geralmente materialista. Há criaturas que, tanto na época em que Vinícius estava encarnado, quanto antes, como até hoje, carregam ainda essa ideia de uma limitação em relação à evolução. Que significa a evolução se os seres inferiores não evolvem para as espécies superiores? Logo já nós percebemos que aqui haveria um risco muito grande de nós depreciarmos o termo evolução e não entendemos muito bem como funcionam as revelações, tanto espirituais quanto aquelas produzidas pelos esforços dos missionários da ciência, já que taxaríamos a natureza conforme as nossas próprias classificações, dizendo: este ser é mais superior do que outro ser, este animal é mais evoluído do que outro animal. E isso é um perigo, porque nós estaríamos aqui medindo vidas, dando importância a uma a mais porque é superior, a outra menos porque, ao nosso ver, consideramos inferior. Essa visão materialista da coisa nos inviabilizaria a percepção de que toda vida é sagrada e por isso não tem preço. Tem um valor indefinível. E daí ela não pode ser pesada, não pode ser balanceada, porque nada se equipara a ela. Vida é vida e vida é para ser respeitada, ser mantida, ser nutrida, sustentada. As casas, por exemplo. Nós pensamos na casinha do João de Barro. E por muitos e muitos séculos vem aí o João de Barro fazendo a casinha. Enquanto por muitos séculos ele tem feito a casinha dele, talvez bastante até parecida desde os primórdios, temos que considerar neste mesmo tempo como eram as casas dos primeiros seres humanos que conviveram com os primeiros João de Barro, com as nossas casas atuais. Talvez passamos da caverna ao edifício, saímos da savana e hoje habitamos residências confortáveis, com luz elétrica, com internet de alta velocidade, com todos os aparatos que a tecnologia tem nos trazido até as mãos. Mas até aquele passarinho lindo, perfeito, beleza da natureza, deve ter ao longo da sua evolução, porque ele também evoluiu, desenvolvido melhores técnicas, melhores métodos, o próprio contexto ambiental em que ele se encontra inserido, à medida que foi se alterando, fez com que ele também se adaptasse, já que uma das palavras para nós aqui fundamentais em estudando evolução é adaptação. Nunca nos esqueçamos desta palavra ao estudarmos evolução. Adaptação. E adaptação para nós, seres conscientes, rumos à angelitude, rumando para a angelitude, vamos perceber que adaptação para nós significa a mente que cada vez busca mais se expandir, que com humildade procura se abrir, entender melhor e por isso se flexibiliza. É o contrário, obviamente, de uma mente que é rígida, fechada em si mesma, e por isso prato cheio para as duas grandes chagas da humanidade, egoísmo e orgulho. Ela sai dessa falsa percepção de autossustentabilidade e vai se considerando e se percebendo como um ser interdependente. Como nós somos dependentes. E perceber isso faz com que a gente só se sinta cada vez mais rico, ligado a um elo universal, aos quais nós reconhecemos muitos que vão à nossa frente nos puxando para o alto, para cima, para o bem, enquanto já percebemos que nós não somos miseráveis. Pobres, muitas vezes, reconhecemos
em virtudes que necessitam ser adquiridas, desenvolvidas, trabalhadas. Mas quantos vêm junto conosco já, se escorando em nós, se amparando, dando as mãos ombro a ombro, lado a lado? É a adaptação na evolução. Então, a evolução da espécie e a adaptação ao ambiente pode ter influenciado, por exemplo, como nós vemos aqui, o João de Barro, que ele ainda constrói a casinha naquele estilo, mas a estrutura básica e o uso do barro permanecem como características da espécie. Em resumo, embora a estrutura básica do ninho seja a mesma há muito tempo, a técnica e a precisão na construção podem ter evoluído com a experiência e a adaptação da espécie ao ambiente. Coisa que também aconteceu conosco, porém, noutro ritmo, noutra velocidade. Hoje reconhecendo o magnífico da civilização, embora também a inteligência devotada ao mal tenha dedicado muito tempo e muito esforço e muitas vezes recurso monetário para que a própria destruição dessa civilização venha a ser empregada caso caia nas mãos daqueles que só desejam o ódio, a guerra, a exterminação indevida. Vai seguindo Vinícius. Onde a eficiência dessa lei eterna e incoercível, se os seres devem permanecer eternamente chumbados ao estado e às condições em que as conhecemos no momento atual? Consideremos aqui que ele faz conosco provocações para reconhecermos se nós já entendemos bem os postulados espirituais, os esclarecimentos dos espíritos. Considerar aqui nesse patamar estar praticamente estagnado é ainda como que até voltar à crença daquele céu inalcançável ou do inferno eterno bastante provável. É ser muito rudimentar na concepção da justiça divina e por isso mesmo no poder de sua criação. É não reconhecer a evolução do espírito e o aprimoramento das formas, das próprias formas, da qual o espírito, e aqui nós falamos espírito com E minúsculo, o princípio inteligente. Depois a gente vai ver a questão do espírito com E maiúsculo, aquela individualidade já brotando a consciência em si e desenvolvendo de maneira mais como fluxo contínuo, mas aqui reconhecendo que é preciso ir mais além. Se Deus é a causa primeira e inteligência suprema, nos esforcemos para entender essa inteligência, sairmos da simplicidade e da ignorância. Negar a evolução dos seres é negar a lógica da criação. E se o ser é inteligente, ele é a inteligência, há, obviamente, lógica por trás disso, e a mais perfeita lógica. E uma justiça que não há outro adjetivo senão dizê-la divina. Por isso, por nós, muitas vezes, incompreensível. Não temos, acaso, para refutar aquela hipótese, diz Vinícius, o fato inconteste das profundas modificações verificadas entre os animais de hoje em comparação com as do passado? Ou seja, está aí para todo mundo ver, só não vê quem quer, no sentido de que nós temos as ciências, principalmente aqui no caso, como ele vai apontar para nós os fósseis, a arqueologia, estudando ali muito além de um passado que nossa mente consegue interpretar, consegue imaginar, mas que por milhões de anos as formas vagarosamente conduzidas pelos engenheiros siderais foram vindo e se desenvolvendo e se reproduzindo numa evolução que para nós agora que sofremos na ânsia dos segundos, dos minutos, aquele progresso exigiu milhões de anos. Milhões. Milhões. Por isso, muitas vezes a gente fica meditativo e pensando como podemos nós, espíritos imortais, sofrermos a ânsia de segundos, nós que somos espíritos de milhões de anos de evolução. A natureza, a ciência e a história demonstram que tudo evolui, desde os fósseis até as ideias humanas. O visível, o palpável, o concreto, o corpo que se movimenta e dotado de princípio vital está ali em plena encarnação,
mas as ideias, o campo das ideias. Quando chega o tempo da ideia, nada bloqueia ela, nada a proíbe, nada lhe esconde. Ela floresce, ela frutifica e oferece do seu alimento a todos aqueles que estiverem sedentos por receber daquela vitamina, daquela nutrição. Vamos lembrar aqui a questão 19 do Livro dos Espíritos. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os Espíritos dizem que a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. A espiritualidade sempre faz um contraponto muito belo a respeito da busca pelo entendimento, a conquista da sabedoria, porém sempre com a humildade, reconhecendo limitações que são inevitáveis. Limitação maior essa do nosso próprio grau evolutivo. À medida que nós formos avançando na leira do tempo, vai avançando também conosco como forma dinâmica o entendimento dessas ideias que o autor nos revela. Mas é interessante que Kardec em seguida vem dizendo assim: quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, a nossa capacidade de complicar o simples, sem por isso aprofundar na ideia. E cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E muitas vezes a decepção, o orgulho ferido é justamente o que faz com que a gente acorde, perceba o erro e corrija a rota, ainda enquanto é tempo. Não temos então acaso para refutar aquela hipótese o fato inconteste das profundas modificações verificadas entre os animais de hoje em comparação com os do passado? O mesmo gênero não escapa a essas alterações. Os homens, como os animais da atualidade, divergem dos homens e dos animais de outrora. Aqui, como agora Vinícius toca no assunto do homem enquanto evolução, nós achamos por oportuno trazermos um gancho, um link mental com o que Camille Flammarion fala no seu livro Deus na Natureza. Vejamos que ele chega até a recordar Blaise Pascal, grande Pascal de O Evangelho segundo o Espiritismo. E Flammarion diz assim: assim é que, já o dizia Pascal, um desses problemas, o da mortalidade da alma, é tão importante que é preciso haver perdido toda a consciência para ficar indiferente ao conhecimento de si mesmo. O mesmo se poderá dizer quanto à existência de Deus. Quando meditamos essas verdades, ou apenas na possibilidade da sua existência, elas nos aparecem sob aspecto tão grandioso que a nós mesmos interrogamos como podem criaturas inteligentes, seres racionais, pensantes, entregar-se uma vida inteira a interesses transitórios, sem se abstraírem uma que outra vez da sua apatia para atender a essas interrogativas preciosas. O instinto em nós faz com que a gente busque por esses temas. Há algo dentro de nós que tem fome em meditar sobre Deus, sobre justiça, sobre evolução. Foi assim que um grande benfeitor produziu uma obra chamada, por exemplo, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Mas foi também esclarecendo assuntos de tamanho quilate que o benfeitor espiritual produziu A Caminho da Luz, em 1938, e tantas outras obras, favorecendo-nos no esclarecimento das ideias. Lá na questão 115, a questão 115, bem popular, do Livro dos Espíritos,
Uns terão sido criados bons e outros maus? E eles dizem então, os benfeitores, a nós: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Porque lá, como a gente sabe depois, vamos ver mais à frente o Livro dos Espíritos, até então a felicidade ela é relativa. À medida que o ser humano, o ser espiritual vai progredindo, vai se aperfeiçoando, é que vai diminuindo essa relatividade, porque ele vai adquirindo um grau maior de conexão com a pureza, com a eternidade, com a própria divindade. Destes últimos, destes animais, esses homens de outrora, como ele vinha comparando-os conosco atualmente, destes últimos várias espécies desapareceram do terreno, do teatro terreno, existindo apenas exemplares nos museus. Outras variedades há que existiram em épocas remotas e só lograram chegar ao nosso conhecimento por meio de vestígios fósseis. Vinícius agora vem com um parágrafo que centraliza muito bem as suas meditações, em que ele diz da seguinte forma: a criação é uma cadeia infinita de elos, cujos elos se entrelaçam num movimento ascensional constante. Não podemos, naturalmente, ver e palpar esse entrelaçamento gradual e progressivo dos seres, porque o orbe em que habitamos não passa de uma nesga ou fração diminuta do universo. Não podemos porque nós, como componentes desta cadeia, sendo pequenos elos, porém ligados a ela, antes de nós existirmos, essa cadeia já existia. E a cada dia que passa, a cada tempo, ela só aumenta e se acrescenta em conteúdo de evolução. Aqui é o momento então de nós recorrermos à Gênese de Allan Kardec. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E quando Allan Kardec vai trabalhar o assunto da Gênese orgânica, especificamente o homem corpóreo, então nós encontramos o seguinte: acompanhando-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Visto que são idênticas às dos outros corpos as condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Ainda que isso lhe fira o orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Olha, os mesmos anéis, os mesmos elos, os laços que Vinícius nos diz. Aí está o inexorável argumento dos fatos contra o qual seria inútil protestar. Contra fatos não há argumentos. Todavia, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, tanto mais cresce a importância do princípio espiritual. Se o primeiro nivela ao bruto, o segundo o eleva ao incomensurável altura. A incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal. Não vemos o limite a que chegará o espírito do homem. É realmente de uma poesia, de uma perfeição, de uma inspiração muito bela, os dizeres de Kardec. Os elos, agora continua Vinícius, os elos da infinita cadeia se conjugam no incomensurável cenário da vida universal. Vai para além do nosso entendimento, porque extravasa, obviamente, o
o que nós conhecemos enquanto planeta Terra, sistema solar, galáxia como Via Láctea, o universo mesmo, do qual até agora a ciência consegue pouco a pouco descrever, explicar e, na maioria das vezes, deduzir, rompe até inclusive com descobertas que têm-se até hoje a respeito da astronomia, da astrofísica, porque com certeza vai favorecer a essa mesma ciência, com as descobertas do futuro, aquilo que os espíritos têm muitas vezes pelas vias da revelação trazido ao esclarecimento. Neste ponto, ainda trabalhando essa cadeia universal, nós recordamos um livro muito importante, a nosso ver, que é O Espírito e o Tempo, do professor José Herculano Pires. Ali, trabalhando a antropologia espírita, ao seu ver, nós temos as seguintes reflexões. O homem, as gerações humanas, morrem no tempo, mas o espírito não. O tempo é o campo de batalha em que os vencidos tombam para ressuscitar. Quem poderia deter a evolução do espírito no tempo? A consciência humana amadurece na temporalidade. A esperança espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do espírito, que se atualizam no fogo das experiências existenciais. Curta é a vida, longo é o tempo, e a verdade intemporal aguarda a todos no impassível limiar do eterno. Todas as civilizações da Terra se desenvolveram numa assombrosa sucessão de sombra e luz, para que um dia, o dia do Senhor, de que falavam os antigos hebreus, a civilização do espírito se instale no planeta, martirizado pelas tropelias da insensatez humana. Então, teremos o novo céu e a nova terra da profecia milenar. Os que não se tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e amadurecer nas estufas dos mundos inferiores, purgando os resíduos da animalidade. Essa é a lei inviolável da antropologia espírita. Não poderíamos deixar de falar da antropologia, já que destacamos, por exemplo, há pouco a arqueologia, e bebendo aqui na beleza que a ciência é também contribuidora, exímia contribuidora do nosso progresso, do nosso avanço. Podemos imaginar esse fenômeno, essa cadeia de elos, podemos concebê-lo mercê de nossa inteligência e de nosso raciocínio, diz Vinícius, mas não nos é dado comprová-lo nesse mísero recanto que ora nos hospeda. A escada de Jacó, que Jacó viu em sonhos, quando em caminho da Mesopotâmia, é a imagem fiel da evolução. A escada de Jacó, aquela visão bíblica de uma escada celeste simbolizando o progresso dos espíritos rumo à perfeição, de mundo em mundo, de vida em vida. Aqui nós recordamos o que está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, no capítulo 28, especificamente no versículo 12, quando está escrito: E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por essa escada, cujas extremidades se apoiavam, respectivamente, uma na terra e outra no céu, subiam e desciam os espíritos. A escada, com seus múltiplos degraus, alegoriza claramente, na visão de Vinícius, as várias etapas do progresso que os espíritos vão galgando na conquista aurifulgente de seus destinos. E, para além disso, nós vamos reconhecer também uma belíssima simbologia da mediunidade, o contato do céu com a terra, os espíritos, o telefone que toca de lá para cá, nós aqui também em permanente intercâmbio e sempre tendo essa comunicação entre dimensões e permanentemente rumo ao futuro, um futuro cada vez mais trabalhado por nós, mais consciente, mais desenhado. A terra não está insulada no céu. Tudo na criação é solidário. Tudo. Os antigos hindus já chamavam isso nas suas
filosofias, na sua religião, de a rede de Indra, a teia de Indra, também no budismo, aquela interconexão universal, aquela interdependência, o universo como uma rede interconectada, onde cada ponto reflete todos os outros pontos. Vejamos que é antiga essa percepção do ser humano a respeito da interligação cósmica. Assim como também são solidárias as células do nosso corpo. Nós não precisamos viajar na imensidão do cosmos para imaginarmos essa cadeia de elos fundamentais que faz então que a gente perceba um motivo muito maior para tudo na criação de Deus. Basta a gente olhar para o próprio corpo, contemplando as células que nos compõem, aquelas sadias, aquelas doentes, o conjunto dessas células formando nossos tecidos, nossos órgãos, nos dando a bênção do corpo atual, ainda que estejamos passando por processos de enfermidade, ou a saúde física, a saúde orgânica, tem sido, sim, algo que nos tem possibilitado cumprir bem as atribuições do dia a dia, mas ao olharmos para o corpo, para além de criacionismo e evolucionismo, reconheceremos os dois interpenetrando-se e mostrando a grandeza de Deus na sua criação. Aqui, neste ponto, Vinícius vai nos levando o texto para uma solidariedade universal, que, como ficou claro desde há pouco, nada evolui isoladamente. Somos todos elos da cadeia cósmica, solidários no tempo e no espaço. Mundos e sóis, planetas e astros, anjos e homens, animais e plantas, todas as modalidades de vida, da mais simples e rudimentar à mais complexa e elevada, sobe a escada maravilhosa da evolução, como um hino triunfal que a natureza entoa a sabedoria infinita e o amor incomparável de Deus. É a questão 540 de O Livro dos Espíritos. Naquele finalzinho da resposta, onde tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. É como andar na rodovia de um veículo mais alto. Quanto mais alto o veículo, maior o panorama, mais longe a gente vê. Assim conosco, na escada da ascensão, na escalada evolutiva. Quanto mais o espírito vai progredindo, de mais alto ele vê a vida. E esse mais alto significa a sua compreensão mais bem dilatada, a percepção de conjunto que forma o universo, o entendimento melhor das leis divinas, especialmente a questão da lei de causa e efeito. Tudo vai ficando mais claro, por isso ele se torna senhor de seu destino. Aqui, agora Vinícius destaca Darwin, Charles Darwin, importantíssimo homem, espírito missionário, embora a gente faça também o lembrete de Alfred Russel Wallace, aquele que também colaborou praticamente ao mesmo tempo, as ideias vieram pelos dois simultaneamente a respeito da evolução das espécies. Wallace sofreu porque depois tornou-se espírita, professava o espiritismo, acreditava nos fenômenos espirituais e por isso o grupo de cientistas começou a afastá-lo, a repugná-lo, a criticá-lo. Isso lhe trouxe muito dissabores, embora ele tenha se preservado na convicção das verdades espirituais e admitia que aquilo devia ser estudado e não meramente refutado, só porque o orgulho não permitia que algo além da matéria fosse visto. Mas Darwin, o grande naturalista, também foi um grande missionário no sentido de perceber as misérias humanas. Ambos eram corações sensíveis às mazelas terrestres. Todos dois estiveram no Brasil, ambos têm suas biografias. Darwin, é claro, tem uma facilidade maior de nós as encontrarmos em português, Wallace em inglês.
conviveram ali juntos. Darwin amparou Wallace e Darwin, por exemplo, teve uma ânsia muito triste sobre a escravidão no Brasil. Isso lhe tocou o coração. Como Wallace também teve seu coração tocado por várias questões humanitárias, o que faz com que a gente reconheça neles dois missionários, em vários aspectos do desenvolvimento espiritual de nossa civilização. E embora tivessem suas dificuldades, suas complicações em suas vidas, como todos as temos nos mais variados graus, eles honraram com a missão que vieram aqui cumprir. E despertaram ideias novas, alteraram a ciência, e hoje nós devemos a eles muito respeito e muita honra pelo que conseguiram trazer para nós. O grande naturalista Darwin, conquanto se mantivesse exclusivamente no terreno da biologia, averiguou a veracidade da evolução, através das variadas espécies animais anatomicamente estudadas. Gabriel Delanne, o pensador profundo, o espiritualista consumado em sua obra majestosa, Evolução Anímica, firma com dados positivos o conceito, hoje indiscutível, do progresso de todos os seres numa empolgante peregrinação pela senda intérmina do do aperfeiçoamento. Vamos lá então, em Evolução Anímica, de Gabriel Delanne. Lá em A Gradação dos Seres, vamos encontrar o seguinte: o agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. De início, manifestando-se sob as mais rudimentares formas, nos últimos estádios da vida vai, contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo passo que se eleva na escala dos seres. Nessa longa evolução, desenvolve as faculdades latentes e as manifesta de modo mais ou menos idêntico ao nosso, à medida que se aproxima da humanidade. Com efeito, não podemos conceber porque houvesse Deus criado seres passíveis de sofrimentos, sem lhes outorgar ao mesmo tempo a faculdade de se beneficiarem dos esforços que fazem por se melhorarem. Se o princípio inteligente que os anima fosse condenado a permanecer eternamente nessa condição inferior, Deus não seria justo, com favorecer o homem em detrimento de outras criaturas. Aqui, queridos amigos, queridas amigas, vamos perceber que Delanne praticamente está respondendo à questão, à provocação filosófica que Vinícius fez conosco lá no início, na primeira frase. A razão diz-nos que tal não poderia suceder e a observação demonstra a identidade substancial entre a alma dos brutos e a nossa. De resto, tudo se liga e se entrosa intimamente no universo, desde o átomo insignificante ao sol gigantesco pendurado no espaço, desde a simples monera ao espírito superior, a sobrepairar sereno nas regiões da eternidade. Vinícius vai seguindo, ele chega ao ponto para nós de falar assim que Wesley, protestante fundador da Igreja Metodista, era partidário da evolução. Raciocinando certa vez sobre a sorte dos animais, teve este pensamento próprio de uma alma cristã, de um coração amorável e justo. Meu Deus, certamente tens concedido aos animais a faculdade de melhorar. Creio que eles não permanecerão no estado de inferioridade em que hoje os conhecemos. Wesley não teve oportunidade naquela época, quando disse isso, de conhecer o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Mas hoje nós o temos e podemos beber fartamente e repetidamente naquela fonte, onde o benfeitor traz, conforme os seus estudos, suas revelações, lá no capítulo 2 da obra, a respeito da vida organizada. E fica aqui a sugestão para que depois leiamos. O capítulo 1 também é muito rico, mas no capítulo 2 ele vai trazer para nós a respeito desses operários de Jesus, desses engenheiros siderais, desses artistas do alto que, como apresenta Emmanuel, por muitos milhões de anos foram se utilizando de sua sabedoria, de sua inteligência em graus que nós não conseguimos sequer
entender ou imaginar, foram produzindo todas as formas, foram aperfeiçoando as formas terrestres dos animais, desde o primeiro ser unicelular até os dinossauros, as árvores, a vida aquática, os primeiros hominídeos, os neandertais, até então, agora onde nós nos encontramos no Homo sapiens sapiens. A evolução é um fato que se impõe e que em tudo se verifica. No campo do subjetivo, ela se ostenta também em demonstrações e testemunhos irretorquíveis. Ele apresenta aqui para nós, por exemplo, algumas invenções da humanidade que elas mesmas progrediram, evoluíram, como a imprensa de Gutenberg. E, caminhando para o fim, então, ele relata para nós da seguinte maneira: o futuro, em todos os tempos, sempre trouxe em seu bojo surpresas maravilhosas. A evolução, querido amigo, querida amiga, é a expressão direta da justiça de Deus. Por isso, Deus, justiça e evolução, pois garante a todos a possibilidade de crescer, reparar, aprender e amar. Lá em Parnaso de Além-Túmulo, Augusto dos Anjos deixou para nós uma poesia denominada Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora, que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas, nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que, dos invisíveis microcosmos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. E depois então de Augusto dos Anjos, dispensando comentários, nós finalizamos com o que Vinícius fala. Creio na evolução porque creio na justiça. Creio na justiça porque creio em Deus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva sempre com a sua paz.